Olá, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente hoje para darmos continuidade no nosso Evangelho no Lar. A nossa leitura de hoje será do item 5, 6 e 7. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dais a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se e deixaram-o, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade. Sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito dar o tributo a César ou não? Não teriam nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda a violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem para como os indivíduos. Até hoje se repete muito, né? Dai a César o que é de César. E veja bem, eu sempre vi esse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando nós, muitas vezes, nos colocamos numa situação contraditória das coisas materiais e das coisas espirituais. Cuidemos do material, sem nos esquecer do espiritual. Ou seja, como encarnado, devemos viver como encarnados, sem nos esquecer de que somos espíritos eternos e devemos cuidar do nosso espírito, da nossa evolução espiritual. Ou seja, não é porque estamos aqui encarnados que devemos cuidar somente do corpo físico e da nossa vida material. Tampouco devemos esquecer de cuidar do nosso espiritual. Ou seja, tem que ter o equilíbrio, né? É necessário a existência do equilíbrio para que tudo realmente flua e funcione bem. Precisamos cuidar do nosso corpo físico, precisamos conviver em sociedade,
precisamos respeitar as leis e regras vigentes neste momento no nosso país, no nosso planeta, porém, sempre compreendendo e lembrando que a nossa pátria é o mundo espiritual. Então, jamais devemos deixar de cuidar do espiritual. Porém, não devemos, utilizando a questão nossa moral e espiritual, deixar de cumprir com os nossos deveres como encarnados, né? E aqui também se fala muito, novamente, como citamos na semana passada, sobre o respeito pela opinião do outro, né? O respeito sobre o ponto de vista do outro. Daí a César o que é de César. Se o nosso irmão vê o mundo sobre outro aspecto, respeite, né? Isso é o mínimo que nós devemos fazer para com o outro, porque é o que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Que as pessoas respeitassem o nosso ponto de vista, as nossas decisões, nossas escolhas, e assim devemos proceder para com o outro também. Agradeço muitíssimo por mais essa oportunidade abençoada. Fiquem todos com Deus, até mais tarde.